Bom dia, pessoal do sexto ano. É com muita satisfação que nós damos início a este aulão, promovido pelo Colégio Lourival Antônio Simões, na participação da professora Ângela, juntamente com o professor Pedro, certo? Então, eu vou dar início aqui, vou compartilhar a tela com vocês, dando início ao nosso tema de hoje, São 2 tópicos. Eu vou ficar com um tópico e o professor Pedro vai ficar com outro tópico, tá certo? Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente dar início. Aulão de matemática? Sim, né? Ok, vamos lá. O descritor que a gente vai utilizar, vai trabalhar hoje, é o descritor de número 36, que ficou comigo, e o outro descritor ficou com o Pedro, tá certo? Todo mundo consegue ler esse nome aqui? Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos. Todos conseguem visualizar? Sim. Certo. Vamos lá. Então, pessoal, sempre que a gente for trabalhar uma tabela ou um gráfico, nós precisamos de ter um tema. A gente vai fazer uma pesquisa sobre o quê? Temos que ter um tema para trabalharmos em sala de aula, ou numa pesquisa, nós temos que ter sempre um tema. Então, vamos lá. Aqui a pergunta é, qual a maior torcida da sala? Se nós estivéssemos na sala de aula, eu ia fazer essa pesquisa com vocês. Quem torce mais para o Santa Cruz? Quem torce mais para o Náutico? Quem torce mais para o Sport? E a partir daí, a partir dessa pergunta, nós iríamos trabalhar, iríamos formar um gráfico para vermos quais alunos torcem, para qual time. Para o Santa Cruz, será que quem tem mais votos, mais gosto pelo Náutico ou pelo Sport? E a partir daí nós iríamos construir uma tabela dos meninos, dos meninos e das meninas. Quem torceria para o Santa Cruz, para o Náutico, para o Sport, e iríamos fazer uma tabela. Para nós preenchermos a tabela, iria ficar mais ou menos assim. Se o Santa Cruz tivesse 3 meninos torcendo, 2 meninas, então o total seria de 5. Para o Náutico, 6. Para as meninas, 1. Total de 7. E assim nós iríamos construir a nossa tabela, certo? Análise dos dados obtidos. A partir das informações obtidas com a pesquisa, responda quantas pessoas foram entrevistadas na sala de aula, quantas meninas haviam na sala de aula durante a pesquisa, quantos alunos, quantos meninos foram entrevistados ao todo, qual a maior torcida na sala, entre os meninos, qual o time preferido da maioria, e entre as meninas, quem ganhou. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, nós temos que ter perguntas para que possa ser feita a tabela com base nessas perguntas e assim a gente vai adquirir as respostas com os dados de cada pessoa entrevistada. Com os dados obtidos na pesquisa desenvolvida, pode-se usar os valores para construir gráficos. Então, a gente só pode criar um gráfico quando nós temos uma entrevista feita, uma pesquisa feita. Aí aqui nós temos um exemplo de gráfico de barras, ou chamamos também de blocos ou de colunas, é um gráfico bem conhecido por vocês. Temos aqui também um gráfico de setores, que é conhecido como gráfico de pizza, e temos aqui também um gráfico de evolução, onde nós vemos aqui as linhas. Todo gráfico, pessoal, ele tem que ter temas, para quem for ler, saber do que está se tratando. Eu estou lendo esse gráfico aqui. Será que esse gráfico corresponde a uma pesquisa feita de times de futebol? Será que esse gráfico aqui é o consumo da minha energia elétrica? Então, para todos os gráficos, é necessário termos um tema para sabermos do que está se tratando, tá certo? Vamos continuar.
Com os dados da tabela, os estudantes poderiam utilizar os cadernos para construírem gráficos semelhantes a esses. Então, se nós estivéssemos na sala de aula, né, agora, que seria ótimo, a gente poderia ter feito aquela pesquisa anteriormente e nós estaríamos agora fazendo, né, confeccionando no nosso caderninho esses gráficos. Então, ó, quem teve a maior torcida? Só em você observar aqui, ó, o Náutico, ele teve a maior torcida nesse gráfico. Temos outro gráfico aqui que já o esporte, ó, teve uma torcida maior entre as meninas. Aqui o Náutico, ele venceu, né, de acordo com as pesquisas, entre o gosto dos meninos, já aqui nas meninas foi o esporte. Já se nós fôssemos fazer essa tabelinha no computador, né, quem aqui já utiliza o computador, iria trabalhar isso no Excel. Excel é um programinha que já vem para a gente construir tabelas, planilhas. Então, no Excel, nós iríamos fazer o seguinte, nós iríamos clicar no menu iniciar do Windows, depois nós iríamos para o Excel, e depois a gente ia escrever a nossa tabela no Excel, que ficaria assim, time favorito, menino e menina e o total. Então, o Excel é um programinho, um aplicativozinho, que nós trabalhamos para fazermos tabelas, planilhas, auxilia bastante. Continuaremos na barra de ferramentas, na parte superior do software, devemos selecionar inserir, e depois a gente escolhe o tipo de gráfico que a gente vai querer trabalhar. É bem prático fazer uma tabela no Excel. Dessa forma, o programa vai fornecer para a gente esse gráfico nesse estilo, onde eu sei que o azul, ó, temos uma legenda para facilitar o nosso entendimento. Então, a parte azul é o Santa Cruz, a parte vermelha é o Náutico e a parte verde é o Esporte. Então, aqui eu consigo visualizar bem melhor o gosto da preferência dos meninos da sala, aqui o gosto das meninas e o total dos dois sexos, né? O masculino e o feminino. Então, a gente consegue visualizar melhor com o gráfico de barras. E temos aqui a legenda, né? Aqui indica, na vertical, nós temos o número de estudantes, e na parte temos os entrevistados. Mas o gráfico está sem o Para escrever o título, devemos clicar sobre o gráfico, vai aparecer na parte superior a opção Layout de gráfico e selecionar a opção onde aparece o título do gráfico. Então, isso aqui é uma dica, né, para quando vocês forem utilizar o Excel, né, saber utilizar passo a passo. Já que nesse slide a gente consegue ver, ó, que já apareceu o título. Então, seguindo aquele comando, nós conseguimos agora já ter um título no gráfico. Olha que legal. Para os meninos, o Náutico é o time preferido e para as meninas, o esporte é o mais votado, né? Foi o mais votado. Vamos lá, no próximo slide. Para construir outra pesquisa, poderá ser realizada do que você mais tem medo. Então, no exemplo anterior, nós vimos o quê? Qual time os meninos e as meninas mais gostavam. Já nessa outra construção aqui, vamos fazer uma pesquisa do que mais temos medo. Será que a gente tem mais medo de rato? Será que a gente tem mais medo de cobra? Será que temos mais medo do trovão ou do sapo? Dessa vez, deve-se anotar os resultados diretamente no gráfico no caderno. O gráfico poderá ser produzido traçando-se linhas verticais, transversais às linhas horizontais no caderno. Então, a gente já viu que no Excel, né, no computador, ou mesmo no celular, quem tem o aplicativo no celular, consegue fazer os gráficos seguindo aquele comando.
Já se nós formos fazer no caderno, a gente vai precisar de lápis, de borracha, de uma régua, para fazer tudo isso no caderno, né? Tudo milimetrado e tudo certinho, né? Para não ficar torto. Cada quadrinho corresponderá a um voto. Cada variável, rato, cobra, trovão e sapo, deverá ter uma cor diferente na legenda. Então, assim como no náutico, no esporte, tinha uma cor, né? Mostrando a cor que representava cada time. Se nós fôssemos criar uma planilha, um gráfico, né, correspondente ao que nós temos medo, a gente pintaria a cor do rato de uma cor, a cobra de outra cor, o sapo de outra cor, então ficaria assim, ó, no caderno de vocês. Rato, representado por a cor lilás, cobra, a cor vermelha, trovão, a corzinha nude, sapo, a cor verde. Visualmente, a maioria dos estudantes tem mais medo de quê? De cobra. Em números absolutos, quantas pessoas têm medo de rato, de cobra, de trovão e de sapo? Então, nessa pesquisa aqui, nós vimos que de rato, 2 pessoas têm medo. De cobra, 4 pessoas têm medo. De trovão, 3 pessoas têm medo. De sapo, 1 pessoa tem medo. Já aqui, quantos estudantes foram entrevistados no total? Então, 10 estudantes. Qual o título do gráfico? Tenho medo de... Então, para criar um gráfico, nós temos que ter um público-alvo para ser feita a pesquisa. Nós temos que ter um tema, né, para identificar do que se trata. E nesse gráfico também é preciso ter uma legenda para que eu possa, né, entender ao visualizar do que está se tratando aquela planilha, aquele gráfico, ok? Pronto, aqui já temos uma planilha, né, construída com os números de estudante e o medo do que está se tratando. Para construir uma planilha no Excel, para construir um gráfico, aliás, né, uma tabela, usando o Excel 2007, temos, porque cada Excel, pessoal, cada Excel tem uma forma diferente de construir, de fazer, né, nos computadores mais atuais, o Excel é o Excel 10, né? Os mais antigos têm a função, tem o Excel 2007, e assim vai. Cada vez que é lançado um computador mais moderno, né, o pacote do Office vem atualizado. Então, aqui, novamente, ensinando como nós devemos construir. Então, a gente seleciona a tabela, clicamos em inserir, depois nós procuramos a opção pizza em 3D, que é o gráfico de pizza, né? Vai em layout de gráfico, podemos obter a opção dos valores percentuais. Olha que legal. Além do gráfico de pizza, né, ele pode também representar na porcentagem. E nessa visualização, ó, em 3D, nós temos uma visualização melhor. Então, nós temos aqui, ó, o gráfico todo fatiadozinho, como se fosse uma pizza mesmo. E as cores, né, correspondentes, 10% para sapo, 20% para rato, 30% para trovão e 40% para cobra. Então, o gráfico assim fica bem mais fácil, né, para a gente poder entender melhor, não é isso? A maioria aqui, ó, tem medo de cobra. Cobra realmente, né, causa muito pânico em muita gente. E quanto gastamos de energia elétrica? Para construir o gráfico de evolução do consumo diário de energia elétrica, recomenda-se que cada estudante preencha a seguinte tabela. Então, nós temos aqui uma tabela informando a data, a leitura da manhã, a leitura da noite, o consumo do dia, o consumo da noite e a observação. Então, se eu quero saber quantos quilowatt-hora eu estou consumindo, então, o que é que eu devo fazer? Eu vou lá nessa planilhinha, coloco lá, se for hoje, por exemplo, 28 de maio, então vou colocar aqui, 28 de maio. Vou tirar a leitura lá no meu contador de energia, né? Vou tirar a leitura de qual está a numeração pela manhã. Quando for à noite, vou tirar outro consumo à noite, vou tirar a leitura à noite. E eu vou ter uma noção de quanto eu estou consumindo diariamente. Né? Porque muitas vezes a gente em casa diz, eita, mas está vindo muito alta a minha conta de energia. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Então, quando você vai lá na CELP,
eles dizem assim, olha o seu contador, veja como é que está o seu registro, porque pode estar o que é alterado, pode estar consumindo bastante. Então, você tira a leitura de manhã e da noite e vê como está o seu consumo diário, tá certo? Para ver se está gastando realmente além ou se você realmente está gastando aquilo, né, correspondente na sua conta de energia. Aí, aqui, ó, temos esse aqui é o gráfico de evolução. Está mostrando como está o meu consumo de dia, durante o dia, está de azul, e à noite está na cor. Então, tem aí, ó, os dias do mês, né, ó, 1º de abril, 2º de abril, 3, 4, e aqui está mostrando como é que está o meu consumo. Será que eu estou consumindo mais de manhã ou será que eu estou consumindo mais à noite? Né? E aí vocês conseguem visualizar bem direitinho, ó. Consumiu, diminuiu, consumiu de novo, diminuiu. Podemos observar no exemplo que o consumo dessa casa variou muito, tanto durante o dia quanto à noite. Ó, tem situação, tem dias que ela gasta menos, tem dia que ela fica estável, né, consumindo igual com a noite e o dia. O gráfico de linhas ajudou a comparar como foi o consumo ao longo de 9 dias do mês de abril. Então, percebemos, por exemplo, que apenas no dia 8 foi que o consumo da noite foi maior do que o dia. Vamos aqui, ó, subiu além do dia. A partir do gráfico, podemos construir a tabela. Então, temos aqui a tabelazinha, ó, os dias e o consumo durante a noite e durante o dia. Para quem nunca viu, ó, um papel de energia, né, uma conta de luz, tem aqui, nesse lado, ó, mostra aqui o seu endereço, em que nome está, né, o nome do titular da energia, do dono da casa, o consumo que você vai pagar, o vencimento. E logo aqui abaixo, ó, vocês vão ver que nós temos um gráfico, um gráficozinho mostrando o consumo mês a mês. O mês que eu consumi mais, o mês que eu consumi menos. Então, no papel de energia, a gente consegue ver a matemática pura, né? Ó, real, números com vencimento, gráficos. Então, tem todas as informações do meu consumo de energia elétrica. A sua conta de luz possui tabelas para serem lidas e interpretadas. Então, ó, exemplo de gráfico aqui, exemplo de tabela, ó, aqui embaixo. Também há um gráfico que nos mostra o histórico do consumo, ou seja, a evolução do consumo de energia elétrica de sua casa ao longo de um ano. Então, você vai ver que nesse gráficozinho aqui, vai estar de janeiro até dezembro o consumo que você e sua família utilizaram ao longo do ano. Ok? Aqui são as informações importantes, né? Quando tem uma conta do mês atrasada, também vem informando que você está com contas a pagar referente ao mês anterior. Temos aqui uma perguntinha. Qual a data de vencimento da conta de luz da sua casa? Quantos reais vocês pagaram de taxa de iluminação pública no mês investigado? Na tabela composição do consumo, quantos reais destinados para pagar tributos? Qual o valor em porcentagem? No gráfico histórico do consumo, qual mês de sua família mais consumiu? Em que mês sua família mais economizou energia? Então, tudo isso, todas essas perguntinhas, nós conseguimos visualizar na nossa conta de energia, né? Se alguém de vocês ainda não fez essa pesquisa, né? É bom você pegar a conta de luz da sua casa e você ver, será que minha mãe está economizando? Será que eu estou gastando muita energia? Né? Como é que eu estou fazendo? Então, isso é importante para nós economizarmos, tá certo? Temos aqui outra interpretação que também a gente utiliza, né, nas pesquisas eleitorais. Esse site aqui, ó, nós encontramos uma pesquisa do governo de Pernambuco nas eleições de 2006.
Olha uma pesquisa aqui, um gráfico, né, referente a uma pesquisa de 2006, feita no governo de Pernambuco. Deixa eu voltar aqui. Então, temos aqui, ó, que na cor vermelha está representado o partido PFL, já no azul, o PSB. E aqui são as pessoas que estavam em dúvida se votava nulo ou se votava em branco, tá vendo? Então a gente viu, ó, que esse partido ele começou acima, ele começou com mais votos, mas quando foi em 17 de setembro ele teve uma caída. E o outro partido que começou com 34, ele teve um aumento, ó. Ele acabou ganhando, né, bem melhor do que o vermelho, que era o PFL. Qual tipo de gráfico foi utilizado para comparar as pesquisas realizadas? Então, nesse outro gráfico que a gente viu agora por último, foi o que? O gráfico de linhas, ou gráfico de evolução. Quais partidos políticos estavam na disputa do segundo turno? O PFL e o PSB. O candidato que estava em primeiro lugar no início das pesquisas manteve sua posição na última pesquisa? Não. A partir de qual pesquisa verificamos que este candidato foi ultrapassado, se é que foi? O candidato do PFL começou na frente, mas foi ultrapassado a partir da quarta pesquisa. Houve aumento ou diminuição no número de indecisos, brancos e nulos? O que isso pode significar? Houve diminuição, significando o quê? Mais pessoas optaram por um dos candidatos, provavelmente pelo candidato do PSB, que cresceu nas pesquisas. Então, tudo isso aqui, todas essas perguntinhas, nós conseguimos o quê? Observar, analisar com base no gráfico, né? No gráfico de evolução, no gráfico de linhas. Certo, pessoal? Então, essa foi a minha parte aqui no aulão, onde nós aprendemos um pouquinho sobre como interpretar, né, como interpretar as planilhas, como interpretar os gráficos, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Esse assunto é um assunto bem fácil de você aprender, basta você prestar bastante atenção, né? Quando você visualiza um gráfico, visualiza uma planilha, é só você observar cada informação contida naquele gráfico, tá certo? Então, o professor Pedro vai dar continuidade e vocês fiquem aí, porque vocês vão aprender bastante ainda, tá certo? Obrigado pela atenção que vocês estão tendo conosco. Muito bem, então dando continuidade aos temas do aulão, a gente vai para o descritor 19, que é um descritor muito exigido, tá, de vocês, e que a gente passe esse descritor para vocês com muito cuidado, que é a questão de resolver problemas com números naturais envolvendo os diferentes significados das operações. O que é que isso significa? Que a gente não está aqui para focar em técnicas, em algoritmos de resolução de operações de adição, subtração, multiplicação ou divisão, mas em desenvolver em vocês, certo? Em promover o desenvolvimento das habilidades que são necessárias para que vocês consigam interpretar problemas de matemática e resolver esses problemas de matemática sabendo que operação aplicar ali. É evidente que só aprender a matemática abstrata não é o suficiente, não é? E o que a gente quer é que vocês desenvolvam as habilidades necessárias para saber analisar casos, para saber interpretar texto e serem capazes de aplicar a matemática na situação descrita, ok? Então, vamos lá para esse nosso descritor. Bom, a gente então começa resolvendo exemplos, tá? Resolvendo questões. A começar com essa que temos aqui, que diz assim:
A distância de Recife até Exu, cidade do sertão pernambucano onde nasceu Luiz Gonzaga, é de 630 quilômetros. E de Petrolina a Exu é de 258 quilômetros. Então, qual é a distância de Petrolina a Recife, passando por Exu? Muito bem, eu vou focar nos elementos que a questão dá, porque esses elementos dados pela questão, eles fazem total diferença na hora de resolver, certo? Aqui vocês vão perceber que na hora de fazer a continha final é um cálculo muito simples. Mas como eu disse antes, e repito, isso aqui não é sobre saber armar a conta e fazer a conta tendo ela já armada, mas sobre ser capaz de interpretar a questão e chegar sozinho na armação da questão, tá? Então é o seguinte, a gente tem uma distância entre duas cidades sendo dada, de Recife até Exu. Vamos para o quadro. Com licença. Pronto. Vamos para o quadro. Vamos considerar essas três cidades, tá? Eu vou marcar Recife aqui com R, Exu aqui com E, e a outra cidade é Petrolina com P, tá? E nos é dado uma certa distância entre Recife e Exu. Voltando para a questão diz assim. Essa distância entre Recife e Exu é de 630 quilômetros. Vamos indicar aqui já então. 630. Essa é a distância de Recife a Exu. E depois tem dito a distância entre Exu e Petrolina. De Petrolina a Exu, a distância é de 258 quilômetros. Tá? 258 quilômetros. Vamos indicar aqui no quadro. Ok, temos dois valores dados aqui. O que é preciso agora? A questão pede o seguinte. Qual é a distância de Petrolina a Recife passando por Exu? Então não é qualquer distância. É a distância de Recife a Petrolina, mas tem que passar pela cidade de Exu. O que significa que você tem que percorrer os 630 km de Recife até Exu, mais os 258 km de Exu até Petrolina. Assim, a gente pode saber que esse problema envolve adição. E que para descobrir a distância de Recife a Petrolina passando por Exu, a gente tem que somar as duas distâncias. Então vamos para a parte dos cálculos, que é a parte que vocês mais gostam, com certeza, e é também a parte mais fácil, né? 630, que é a distância de Exu a Petrolina, mais 258, que é a distância de... Aliás, 258 é a distância de Exu a Petrolina, 630 de Recife até Exu. E fazemos a soma. 0 com 8 vai dar 8, 3 com 5 vai dar 8 também, e 6 com 2 vai dar 8 também. E chegamos à nossa resposta, 888 quilômetros. Essa é a distância de Recife até Petrolina, passando por Exu, né? Podem ter outras distâncias de Recife a Petrolina, seguindo outros caminhos, mas passando por Exu, são 888 quilômetros. Ok? Então, voltemos para o slide. Vamos para o próximo probleminha. O segundo probleminha diz o seguinte. Minha mãe tem uma fábrica e pagou seus fornecedores. O fornecedor de papel recebeu R$6.000. O de tintas, 1.000. A menos que o primeiro. Atenção, viu? É importante a gente já ir lendo a questão e já ir absorvendo a questão numérica, tá? Olha, ela tem uma fábrica que pagou os fornecedores. E a gente vai ter aqui o fornecedor de papel que recebeu 6.000. Depois vai ter o de tintas. Ele recebeu 1.000 a menos que o primeiro, que é o de papel. E depois vai ter o de eletrônicos que recebeu 2.000 a menos que o segundo, que é o de tintas. Ou seja, ele recebeu 2.000 a menos que o de tintas. Ok? Quanto ela gastou então para pagar todos esses fornecedores? Aqui, para resolver essa questão, a gente tem que fazer uma sequência de operações, tá? E de raciocínios. Eu vou mostrar aqui para vocês. O que a questão quer saber no final é quanto ela gastou para pagar todos esses três fornecedores, ou seja, o de papel, o de tinta e o de eletrônicos. Mas a gente só sabe quanto foi pago exatamente ao fornecedor de papel, que foi 6.000. A gente não sabe quanto foi pago ao fornecedor de tinta, só sabe que foi 1.000 a menos que o de papel. E a gente não sabe quanto foi pago ao de eletrônico, só sabe que foi 2.000 a menos que o de tintas. Então vamos organizar nossos dados aqui no quadro. Eu vou indicar o fornecedor de papel com P, o de tintas com T e o de eletrônicos com E. E a gente sabe que o fornecedor de papel recebeu 6.000.
O de tintas recebeu 1.000 a menos que o de papel. É uma conta simples de subtração que não vai requerer nem que a gente monte aqui, né? O importante é você perceber que o fornecedor de tinta recebeu 1.000 a menos, então se é 6.000 que o de papel recebeu, o de tintas recebeu, evidentemente, 5.000 reais. E o fornecedor de eletrônicos, por sua vez, recebeu 2.000 a menos que o segundo. Ou seja, recebeu 2.000 a menos que o de tintas. Se o fornecedor de tintas recebeu 5.000, então o fornecedor de eletrônicos recebeu 5.000 menos 2.000. É mais uma conta simples que não chega a requerer nem que a gente arme, né? Se a gente tem 5.000 e tira 2.000, a gente fica com 3.000, certo? Então agora a gente sabe quanto cada um recebeu. 6.000 um, 5.000 outro, 3.000 outro. Mas a questão não pedia isso, não. A questão pedia quanto, né, a mãe do Eulírico, né, gastou para pagar esses três fornecedores aqui. Então, para saber quanto ela gastou ao todo, agora a gente vai fazer a operação de adição. Já fizemos subtração de cabeça. Eu vou armar a conta de adição porque ela tem 3 parcelas só, mas ela é muito fácil também. O primeiro fornecedor recebeu 6.000, isso a gente já sabia. O segundo recebeu 5.000. E o terceiro recebeu 3.000. Ok, então o que precisamos fazer é uma soma agora. Essa soma é fácil demais de fazer, vocês sabem, as parcelas zeros vão ficar resultando zero aqui, né? 0 mais 0 mais 0, que vai dar 0 nessas três casas. Então a gente só tem que fazer 6 mais 5, que dá 11. 11 com mais 3, que dá 14. E chegamos na nossa resposta, 14.000 reais. Esse foi o preço que a mãe do garoto no problema gastou para pagar seus 3 fornecedores. Ok? Então voltemos ao slide. Vamos agora para mais 2 probleminhas aqui, né? O primeiro probleminha diz o seguinte: uma pessoa deu R$ 4.700 de entrada na compra de um objeto e pagou mais 6 prestações de 2.300. Então, quanto custou o objeto? Olha, seu primeiro raciocínio para resolver essa questão poderia ser o seguinte: ela comprou um objeto e já deu 4.700 de entrada. Pronto, isso é a primeira parte. E depois você poderia talvez querer somar com as 6 parcelas de 2.300, né? E fazer esses 4.700 mais 2.300 mais 2.300 mais 2.300 mais 6 vezes. A expressão já diz tudo, 6 vezes. A definição de multiplicação é essa, uma delas, né? Uma multiplicação, ela é uma operação que existe para substituir uma soma de várias parcelas iguais. Então, ao invés de eu ter 6 parcelas iguais de 2.300 na soma, para descobrir quanto foi o total pago por essa pessoa nas 6 prestações, eu posso simplesmente fazer uma multiplicação. Então, ó, quanto foi? Eu sei a entrada, tá? Eu quero saber quanto foi que a pessoa pagou ao todo nas prestações agora, para eu somar com o valor que ela deu de entrada e descobrir quanto ela pagou ao todo. Ao invés de eu fazer essa soma de várias parcelas, eu posso simplesmente fazer esses 2.300 multiplicado por 6, que são as 6 parcelas, né, que foram pagas de 2.300. Então eu vou ter 6 vezes 0, como a gente sabe, todo número multiplicado por 0 dá 0, então 6 vezes 0 de novo vai dar 0 de novo. Aí teremos 6 vezes 3, que vai dar 18. Eu coloco o 8 aqui e vem a dezena para cá. 6 vezes 2 vai dar 12. 12 com mais 1 que tem aqui em cima vai dar 13. E aí temos 13.800. Mas isso ainda não é a resposta do nosso problema, tá? A gente tem 13.800 como resultado aqui das 6 parcelas, tá? Isso foi o que a pessoa parcelou em 6 vezes, que ela dividiu. O valor do produto, o valor real... o valor real só é dado quando a gente somar com a entrada que foi de R$ 4.700. Quando eu fizer essa soma, eu vou descobrir quanto custou o produto. Então, temos aqui mais uma vez que realizar operações de adição. Então, a gente vai ter aqui a soma de zeros, né, de parcela 0, que vai dar 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0. 8 mais 7 vai dar 15.
Coloco 5 aqui e venho a dezena para cá. 1 mais 3 vai ser 4. Com mais 4, 8. Opa. E esse 1 aqui não tem nada para somar, ele desce. E agora sim temos o nosso resultado, 18.500. Então, esse objeto, qualquer que seja que foi comprado por essa pessoa, em uma entrada de 4.700 em 6 parcelas de 2.300, custou ao todo R$18.500. Voltemos ao slide. Pronto, vamos para o segundo problema, que é um pouquinho parecido com esse também. A gente tem o seguinte: um motorista ele percorreu 749 quilômetros em 6 dias. Ou seja, ao todo, nos 6 dias ele percorreu 749 quilômetros. Mas nos 5 primeiros dias, ele andou 132 quilômetros por dia. Então, quanto foi que ele percorreu no 6º dia? Isso é importante, porque a gente sabe que ao todo deu 749. E a gente sabe quanto ele percorreu em cada um dos 5 dias, porque está dizendo aqui. No final vai dar 749 e do primeiro ao 5º dia, todo dia foi 132. A gente tem que descobrir quanto foi no 6º só. Como é que a gente vai fazer para descobrir isso? No final, vai ser requerido da gente fazer a diferença, né, entre o total e esses 5 dias. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir quantos quilômetros ele percorreu nos 5 primeiros dias. Então é o seguinte: se a gente tem que todo dia ele andou a mesma distância, você poderia ficar tentado a fazer uma soma de 5 parcelas, de 132, né? Porque foi 132 no primeiro dia, 132 no segundo, 132 no terceiro, 132 no quarto, né? Você poderia ficar tentado a sair fazendo isso. Mas como eu disse, a multiplicação ela existe para substituir uma soma de várias parcelas. Então, a gente pode simplesmente fazer 132 vezes 5 para descobrir quanto esse motorista percorreu nesses 5 primeiros dias. E aí teremos que 5 vezes 2 vai dar 10, eu boto o 0 e venho a dezena para cá. 5 vezes 3 vai dar 15, com mais 1, 16, eu boto 6 e venho a dezena para cá. E aí 5 vezes 1 vai dar 5, com mais aquele 1, chegaremos em 660. Isso aqui me diz quantos quilômetros essa pessoa percorreu nos 5 primeiros dias. Mas esse motorista andou 6 dias ao todo. E ao final desses 6 dias, ele tinha percorrido 749 quilômetros. Então eu preciso descobrir quanto foi que ele andou no 6º. Se até o 5º dia foi 660 e ao todo foi 749, então o tanto que ele andou no 6º, eu vou descobrir pegando o total, 749, e fazendo uma subtração com 660. Para descobrir, eu preciso saber, né, a diferença entre os 5 primeiros dias e o total. Fazendo essa diferença, eu vou saber quanto ele andou no último dia, ok? Então, aqui chegamos em uma operação de subtração, tá? Vamos operar, então. 9 menos 0. De 9 eu tiro nada, né? Vai ficar o 9 mesmo. 4 menos 6 eu não posso fazer essa subtração, né? Porque 4 é menor do que 6, eu vou ter que pedir um emprestado aqui. Aí eu vou colocar um na frente do 4, que ele vai ficar 14. E aqui onde era 7, agora consideraremos como sendo apenas um 6. Então aqui é 14 menos 6. 14 menos 6 vai dar 8. 14 menos 6 vai dar 8. E aqui, onde era um 7, a gente agora considera um 6. 6 menos 6 vai dar 0, tá? Então, temos aqui a nossa resposta, 89 quilômetros. Essa foi a distância que essa pessoa percorreu, que essa pessoa andou no último dia, né? No 6º dia. O motorista andou 89 quilômetros. Voltemos, então, ao slide. Vamos para o próximo. Temos mais 2 probleminhas aqui. O primeiro probleminha diz o seguinte: em um teatro há 126 poltronas distribuídas igualmente em 9 fileiras. Quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Olha, aqui a gente tem uma questão fundamental, tá? Vocês vão sempre saber quando a questão aparecer assim, que ela é de divisão, porque a gente vai ter alguma coisa dizendo assim, que uma certa quantidade de coisas foi distribuída igualmente,
ou foi repartida igualmente, ou foi dividida, que aí já vai ficar mais óbvio ainda, que é uma conta de divisão que você tem que fazer. Uma conta de divisão, na verdade, um problema de divisão, quando ele aparece, o único risco que você corre real é de confundir o problema que é de divisão com de multiplicação, né? Porque a gente intuitivamente já percebe, já tem uma ideia assim de qual operação é que vai ter que usar ali, né? Quando pede a diferença, a gente sabe que é de menos. Quando pede um total, a gente sabe que é de mais, dependendo das circunstâncias, né? Agora, para saber se a conta é de multiplicar ou de dividir, nesse caso dá para saber que é de dividir, você vai conseguir saber, e aí novamente eu reforço aquela questão, você tem que ser capaz de interpretar a questão, então você tem que ler com cuidado, olhar, analisar, porque na questão, lendo ela, interpretando, raciocinando, você vai saber que operação você precisa fazer para resolver ela ali, tá? Na questão vai vir dado o total de objetos que você tem. Aqui tem dizendo as 126 poltronas. É o total de poltronas, são 126. Distribuídas entre tantas, né, em tantos grupos. Então, se eu tenho o total e em quantas partes esse total foi distribuído, isso é uma operação de divisão. Vai requerer uma conta de divisão. Quando o problema vai exigir multiplicação da gente, o que ele vem dizendo é em quantos grupos o objeto foi dividido, os objetos foram divididos, e quantos objetos tem em cada grupo. Vai dizer em quantos grupos o objeto foi dividido e quantos objetos tem em cada grupo. Aí você vai fazer uma multiplicação entre o tanto de objetos e o tanto de grupos para descobrir o total. Agora, quando o total já vem dado e o número de grupos já vem dado, aí você vai ter que fazer a conta de divisão, né? Então vamos, sem mais delongas, diretamente à parte do algoritmo. A gente tem, eu nem me lembro, é 126, né? 126 poltronas distribuídas em 9 fileiras. Então a gente tem que fazer 126 dividido por 9. Eu relembro, isso aqui não é uma aula para a gente focar em mostrar como funcionam as operações. Vai ter outro momento para isso, tá? Aqui o importante na realidade é mostrar como resolver os problemas, né? Como raciocinar até chegar a uma estratégia para solucionar o problema, ok? Então, vamos lá, fazer essa divisão. 126 é um número relativamente grande para se dividir por 9 de uma vez, né? Então, para simplificar, para facilitar para vocês, a gente pode começar pegando só esse 12, considerando só o 12. Isola o 12 e faz 12 dividido por 9. 12 dividido por 9 vai dar 1. Então, eu vou fazer 1 vezes 9 agora. 1 vezes 9 vai dar 9. Eu vou colocar o resultado dessa multiplicação embaixo do 12, é importante. Vou colocar embaixo do número que eu peguei, que foi o 12. Eu vou fazer a subtração, 12 menos 9, que vai dar 3. 3 é um número pequeno que não pode ser dividido por 9, porque é menor do que 9. Então, para continuar com essa divisão, eu vou pegar esse 6 que eu não utilizei antes e transferir ele para cá. Agora eu tenho 36 e eu vou dividir 36 por 9, ok? Perdão, seguindo. Vai. 36 dividido por 9 vai dar 4. Aí eu vou fazer 4 vezes 9 agora. 4 vezes 9 dá exatamente 36. Por isso que 36 dividido por 9 dá 4, porque 4 vezes 9 dá 36. Tem essa relação entre multiplicação e divisão. E aí eu vou fazer uma subtração aqui de 36 menos 36, que vai dar 0. E eu cheguei ao fim da minha operação de divisão. Eu tenho o resto 0 e o meu quociente 14, tá? 14. Então, retornando aqui ao problema, em cada fileira foram colocadas 14 poltronas. E assim está resolvido nosso problema. O outro problema, já deve dar para perceber que é mais ou menos da mesma forma, pergunta assim: quantos garrafões de 5 litros são necessários para engarrafar 315 litros de vinho? Veja só, a gente tem o total, olha aí, o total já vem dado, a gente tem 315 litros de vinho ao todo. E a gente precisa engarrafar
em garrafões de 5 litros. Ou seja, a gente precisa pegar esses 315 litros de vinho, que suponhamos está em um barril ou em um balde grande, enfim, em algum lugar. E a gente precisa sair dividindo em garrafinhas de 5 litros, ok? Então já fica claro que isso é uma operação de divisão, tá? Porque eu tenho o total e em quantas partes vai ser dividido. Então eu preciso descobrir quantos garrafões eu preciso, e isso, notavelmente, é uma divisão entre 315 e 5. Bom, 315 é um número relativamente muito grande para se dividir de uma vez por 5. Supondo que você não seja capaz de fazer logo de cabeça uma divisão tão grande, a gente pega logo 31, que é menorzinho. Aí dá para dividir. 31 dividido por 5 dá 6. Para continuar agora eu multiplico 6 por 5, né? 6 vezes 5 dá 30. 31 menos 30 vai dar 1, não é? E aí, 1 não dá para dividir por 5, né? Uma coisa só não dá para dividir para 5, fazer uma divisão inteira, né? Como a divisão euclidiana exige. Então eu vou pegar aquele 5 que eu não utilizei e vou baixar ele para cá. E eu vou ficar com 15 dividido por 5. 15 dividido por 5, essa divisão é fácil também, né? Vocês sabem, dá 3. Eu vou colocar o 3 aqui e vou multiplicar 3 por 5. 3 vezes 5 vai dar 15. Então eu vou fazer essa operação última aqui de 15 menos 15, que vai dar 0. E aí eu cheguei ao meu resto 0, e ao meu quociente, que é 63. Então eu sou levado à conclusão de que são necessários 63 garrafões de 5 litros para engarrafar esses 315 litros de vinho. Ok? Então, pessoal, como eu havia dito antes, o importante nesse descritor é que vocês desenvolvam um raciocínio que é necessário, desenvolvam a habilidade de conseguirem assim, criar estratégias para resolver o problema, né? E aí, assim, vocês como seres humanos dotados de reflexão não são calculadoras, né? Calculadora é o elemento, é o ser, né, que só consegue resolver um problema matemático se tiver ali, né, já com todos com a operação armada, os números dados, tudo dado, né? Se você der tudo mastigado, a calculadora faz, ela não é capaz de resolver problemas. Vocês, enquanto seres humanos, espera-se a reflexão, né, a habilidade estratégica, e é essa habilidade que a gente quer colocar aqui para vocês, que a gente quer que vocês desenvolvam, e a questão da interpretação, certo? Então, ao se depararem com problemas matemáticos, vocês vão ser capazes de resolver lendo o problema e pensando, raciocinando estrategicamente, tá? Mas essas são habilidades que vocês desenvolvem como? Praticando, né? Praticando ao máximo. Então, façam exercícios, façam atividades, tá? Esse aulão destinado aos alunos do sexto ano, para os alunos do sexto ano vai ser passado muita atividade sobre isso. Para quem é de fora e estiver assistindo, procure aí na internet que você certamente vai achar muito probleminha de matemática, e praticando você vai ser capaz de melhorar bastante, tá? Então é isso. Um abraço, obrigado para todo mundo que assistiu até aqui, obrigado a todo mundo que participou e até a próxima.